o reino animal, de fato algo maravilhoso. A gente tem mamacos fazendo graça, ratos comendo pizza e... Mas sem sombra de dúvidas, um dos que mais me chamam a atenção no reino animal inteiro são os corvos. Os animais que evoluíram o suficiente para ficarem tão inteligentes a ponto de conseguirem imitar buzinas. Como que eu não vou gostar de um bicho desse? Os corvos são pássaros que vêm da família dos corvídeos, e eu acho isso bem interessante a gente citar, já que em inglês a gente tem os crows e os ravens, que são basicamente uma versão bufada e shed dos corvos normais. Mas acabou que na tradução tudo virou corvo, mesmo que eles tenham sim algumas diferenças. Só que uma parada eles têm em comum, que é a inteligência. Esses bichos, mano, eles são muito inteligentes. A inteligência desses bichinhos é o ponto mais forte deles, já que de resto, eles são um animal bem paia. Primeiro que corvos, normalmente, são animais completamente pretos. E como uma grande quantidade deles é localizada em lugares que neva, digamos que ser preto num lugar que neva não é o jeito mais fácil de se camuflar, né? Sem contar que corvos não são animais noturnos, então não dá pra aproveitar da cor deles pra se camuflar durante a noite ou caçar. Segundo que eles não têm bicos nem garras muito fortes, se a gente comparar com uma coruja que caça muito bem no modo stealth, Metal Gear. Ou como um dos predadores dos corvos, as aves de rapina, que esses daí, malandro, são caçadores natos, adoram um corvinho, viado. Mas pra compensar um pouco os status de alguém que joga de mago em Dark Souls, os corvos têm bastante mobilidade, eles conseguem sair do chão e voar muito rápido, o que acaba não sendo o caso com várias outras espécies de aves. E mesmo sem voar, só dando um passinho ali, os corvos também são bem ágeis, eles conseguem se esquivar de uns ataques ali, malandro, os bichinhos vai segurando. Mas não tem nem comparação, porque a arma principal dos corvos é a inteligência. Inteligência é essa que eles fazem questão de usar para ser um dos animais mais insuportáveis que tem por aí. Corvos são animais que conseguem aprender muito rápido. Eles conseguem usar ferramentas improvisadas para conseguir o que eles querem. Que nem esse daí que consegue distinguir entre objetos leves e objetos pesados para aumentar o nível da água e conseguir pegar a comidinha dele. Ou eles também pegam galhos meio tortos para enfiar em tocas de larvas que não seriam pegas por nenhum outro bicho além do corvo, que consegue cutucar elas com esse galho e puxá-las pra fora. Ou se liga nesse malditinho aqui, mané, que ele pega uma noz, coloca no meio da rua, espera os carros passarem por cima pra ele conseguir pegar o que tem ali dentro sem esforço nenhum. Também dizem por aí que corvos são muito bons em memorizar o rosto de pessoas. Então se você matar ou machucar algum corvo, o resto do bando nunca vai esquecer disso. Além disso, a habilidade deles de imitar sons, já que isso não se limita só à fala humana, apesar que eles são muito bons nisso. Fuck you. Eles conseguem imitar uma variedade enorme de sons aleatórios, melhor do que papagaios, araras e essas outras coisas que a gente tem por aí. Por isso que a gente tem o corvo buzina. Alguns cientistas chegam até o ponto de comparar a inteligência dos corvos a uma criança de 5 a 7 anos. E falando por experiência aqui, eu já conheci umas crianças de 6 ou 7 anos que eram bem mais burras do que corvos. No caso eu. Ah, e agora que você sabe disso, a próxima vez que você ver um episódio de Kimetsu no Yaiba e aparecer um corvo falando, pelo menos essa parte eles não viajaram tanto assim. E a junção dessa inteligência com mobilidade dá tudo que o corvo precisa para conseguir sobreviver nos mais variados tipos de ambiente que ele é encontrado, como ambientes urbanos, onde esse corvo tem total ciência que esse gato não oferece nenhuma ameaça para ele, então ele só continua ali numa boa. Ou nesse outro caso aqui que o corvo entendeu que o vidro impede que o gato pegue ele, e o corvo desocupado fica ali enchendo o saco do gato. Que otário, mano. Algumas espécies de corvos que vivem em bando tendem a trabalhar em equipe para conseguir pegar o alimento deles. E não, eles não vão caçar que nem lobos ou, sei lá, roubar que nem gato. Como eles têm noção de que eles não são animais muito fortes, eles tendem a ficar provocando ou enchendo o saco de algum animal que tá com o que eles querem, até o animal se distrair, vem outro corvo e pega o bagulho. Olha só, malandro. Esses corvos que vivem em bando também usam da quantidade pra atacar um alvo só, pra salvar algum amigo corvo que foi pego, ou simplesmente pra defender território, já que eles têm total ciência de que eles não vão conseguir matar um animal muito maior do que eles, mas pelo menos eles estão dando uma aloprada nele ali. Só que isso aqui não se aplica pros ravens, já que alguns deles são maiores do que gatos.
Eles vão no X1 mesmo, filhão, não tem nem papo. Mas além dessa colaboração em grupo, alguns corvos tendem a fazer amizade com lobos mais filhotes pra se aproveitar da comida que os bichos estão comendo ou pra ter algum tipo de proteção. E por mais que não seja nada surpreendente ter animais de espécies diferentes se ajudando, já que a gente tem vários exemplos disso por aí, no caso dos corvos é um pouquinho diferente, porque às vezes parece que eles estão brincando com os lobos, tá ligado? E os lobos estão brincando de volta. É meio que como eles fossem amigos mesmo, tá ligado? E notas aqui do Psyne do Futuro, eu dei uma procurada, tem umas teorias assim, algumas ideias de por que os corvos e os lobos são tão parceiros assim, mas meio que não dá pra entender muito bem essa relação de ficar brincando e os caralho que esses bichos têm. Tem umas teorias aí, mas nada tão claro, pelo menos não que eu tenha encontrado. Mas agora vamos lá pro ponto que me faz gostar tanto desses bichos. Porque corvos, eles não usam só a sua mobilidade e inteligência avançada pra sobreviver. Não! Eles simplesmente se divertem enchendo o saco de outros animais. O gato tranquilamente relaxando, sem nenhuma comida, não tem nada, mas o corvo viu aquela paz ali e falou, não, vou encher o saco desse gato aqui. Mesma coisa nesse outro exemplo aqui, o passarinho do diabo tá vendo um animal em paz e ele tem que ir lá interromper isso. Tem esse outro aí que eu não sei o que ele tá fazendo, mas eu concordo. Ah, é verdade, eles também gostam de ficar pendurados em galhos se balançando pra um lado e pro outro. Que bicho mágico. Esse daqui é um exemplo que eu infelizmente não achei em nenhum vídeo, mas alguns corvos gostam de imitar sons específicos só pra deixar outros animais ou pessoas confusas. Eles simplesmente acham legal fazer e eles ficam fazendo. E deixando bem claro que não, esses comportamentos do corvo aí não é porque ele tá defendendo o território, sei lá o que. Não, ele só gosta de ser chato mesmo. Se o que eu mostrei agora não é o suficiente pra você, olha esse vídeo aqui dos corvos escorregando na neve. Não, eles não estão tentando se manter frio nem nada do tipo. Eles só gostam de escorregar mesmo. Deixa os caras. Mas agora vamos responder uma pergunta muito importante aqui. Por que esses bichos são tão inteligentes? E meio que ninguém consegue apontar com certeza o motivo disso. Eu li umas teorias que eles têm alguma similaridade com o nosso cérebro, mas já de um jeito bem mínimo e muito mais complexo de explicar do que parece, mas não tem nada que aponte exatamente a razão deles serem tão inteligentes, já que isso vai até um pouco contra a natureza dos pássaros ser tão inteligentes quanto os corvos são, já que esse comportamento, essa inteligência é uma parada que a gente tá mais acostumado em ver em mamacos, mas os corvos falou, não, agora eu sou um pássaro inteligente. Toma aí, ó, corvo buzina. E bom, rapaziada, isso conclui o primeiro vídeo de talvez muitos que eu vou trazer aqui no canal falando sobre animais, porque eu amo esse tipo de coisa, eu não sou nenhum especialista no assunto nem nada do tipo, eu sou só alguém curioso que adora essas paradas. Se você curtiu esse vídeo, apoia ele, mano, dá um comentário, dá um like, compartilha, porque puta que pariu, velho, eu tenho mais uns 40 vídeos aqui só de cabeça. Eu amo o mundo animal, rapaziada. Mas já vou falar agora pra depois não falarem que eu avisei. Eu vou postar um vídeo falando sobre aranhas e falando como elas são um bicho legal que a gente não deve ter medo. Então, espera aí, ó, aracnofóbicos. Mas bom, rapaziada, por hoje é isso. Espero que vocês tenham realmente curtido o conteúdo. E a mensagem final que eu quero deixar aqui no vídeo é: se algum dia alguma bruxa maldita me enfeitiçar e me transformar em um animal, eu espero muito que ela me transforme nessa espécie de corvo que parece estar usando uma regata. Simplesmente tanque top corvinho, fi.